O profeta Isaías anuncia a esperança da chegada do Salvador. Anuncia de alguma forma aquilo que o apóstolo São Paulo diz na carta aos Filipenses. Anuncia a kenosis de Deus, o abaixamento de Deus. Os salmos dizem que Deus se inclina para olhar os homens e as mulheres. Nós que somos cristãos podemos dizer: Deus não só se inclina para olhar os homens e as mulheres, como Deus se abaixa e veio viver entre nós, se fez um de nós. O apóstolo São Paulo diz que Deus despojou-se de si, assumiu a condição humana, a condição de servo, e se fez obediente e obediente até a morte e morte de cruz. É em Cristo que o mundo é recriado. É em Cristo que as nossas trevas são iluminadas. É em Cristo que a nossa esperança se realiza. Os novos tempos prometidos pelo profeta Isaías acontecem em Jesus. E tudo isso começa em Maria. Por isso que a gente diz que Maria é a aurora. O sol é Jesus, mas a aurora anuncia a chegada do sol. Antes que o dia de fato possa ver o brilho do sol, já vê a claridade da aurora, que nada mais é do que refletir a luz do sol. Maria é a aurora dos novos tempos. Maria é a aurora da nova humanidade. Maria é a aurora do novo mundo. E é tão verdade isto, que hoje, quando nós ouvimos esse evangelho que ouvimos tantas vezes, quantas e quantas vezes nós ouvimos o evangelho da Anunciação, e penso que vocês, como eu, não nos cansamos de ouvi-lo. O evangelista São Lucas repete 2 vezes no evangelho: no 6º mês, no início do evangelho e no final, fazendo referência ao 6º mês de gravidez de Isabel, parenta de Maria, mas que pode muito bem nos recordar o 6º dia da criação, para mostrar que em Cristo tudo é recriado, que em Cristo tudo é restaurado. É como nós cantamos na noite do Natal, nas calendas, ou chamado anúncio natalino: na 6ª idade do mundo, diz o canto, o Verbo de Deus se encarnou. Se o número 6 lembra a criação do homem e da mulher, em Jesus Cristo nós temos um novo homem e uma nova mulher, uma nova humanidade, da qual havia prometido os profetas no Antigo Testamento. Tudo isso acontece e tem início no sim generoso de Maria. Por isso, quando o arcanjo Gabriel vai ao encontro de Maria, ele diz: ave cheia de graça. Não diz Ave Maria, como nós rezamos, não é? Ave Maria cheia, ave cheia de graça. Como se cheia de graça fosse o nome de Maria. O que quer dizer graça na Escritura? Graça quer dizer um dom especial. Mas Maria é cheia de graça, porque o mistério da encarnação, o mistério do Verbo encarnado, a união do Filho de Deus com a natureza humana, acontece precisamente em Maria. Por isso que nós temos um carinho muito grande com Nossa Senhora, porque o seu sim generoso abriu as portas para que todos nós pudéssemos, em seu Filho, sermos redimidos. Celebramos nesta noite, sim, com gratidão, o sim generoso da Virgem, mas somos também chamados a imitar o mesmo sim, a dizer como Nossa Senhora: eis-me aqui, Senhor, eis aqui teu servo, eis aqui tua serva. Se Maria nós a chamamos de aurora, nós também a chamamos de estrela da evangelização. E por que não estrela da nova evangelização? Digo que Maria é estrela da evangelização por 3 motivos.
Primeiro, o Verbo se oferece, porque o anjo Gabriel vai a Maria e diz que ela haverá de ser mãe do Filho de Deus. O Verbo se oferece e Maria acolhe o Verbo de Deus. A luz se oferece e Maria acolheu a luz. Aquilo que diz o evangelista São João: a luz veio para os seus, mas os seus não a acolheram. Como Maria, nós somos chamados a acolher Jesus, a acolher o Verbo divino, a acolher a luz que é o Cristo e ser portador desta luz no mundo em que nós vivemos. Pedir ao Senhor que ilumine as trevas que ainda existem em nossos corações, em nossa vida e em nossa história. Acolher este Senhor e ser sinal de seu amor e de sua luz no mundo em que vivemos. Segundo, Maria, pela fé, crê que coisas impossíveis humanamente são possíveis. Porque quando o anjo diz que ela haverá de ser mãe do Filho do Altíssimo, o que pergunta a Maria? Como será isto? Só pergunta isto: como será isto? E o anjo lhe explica: a virtude, o poder do Altíssimo virá sobre ti. Maria crê, e crendo aceita. Crê no Deus que é o Deus do impossível. Crê que pode conceber o inconcebível. Aceita porque crê. Santo Agostinho tem uma frase bonita e que diz o seguinte: a Virgem escuta, crê e concebe. É o mesmo Santo Agostinho que vai dizer que antes de Maria conceber Jesus no seu seio, no seu ventre, o concebeu na sua mente, no seu coração, pela fé. Maria é este exemplo de fé. O Papa São João Paulo II, num documento que ele escreveu há muitos anos atrás, chamado Redemptoris Mater, ele vai dizer que Maria pode ser paragonada ou comparada a Abraão. Abraão é o pai daqueles que creem, como diz o apóstolo Paulo. Em Abraão começa a antiga aliança. E o Papa vai dizer: em Maria começa então a nova aliança, selada no sangue de Cristo. Abraão é chamado a peregrinar em busca da terra prometida, a deixar-se guiar pela fé. Maria também faz um itinerário de fé, um itinerário para Deus. Nós também somos chamados a crescer na fé. A fé não pode ser um pressuposto, porque a fé não é cultural. Não é um pressuposto cultural, um pressuposto familiar. A fé precisa ser alimentada em nossa vida. Nós precisamos crescer na fé cada dia que passa. Precisamos alimentar esta chama em nossos corações. O mundo precisa de homens e mulheres que creem em Deus. Que cada um de nós possa alimentar esta fé com a vida sacramental, com a palavra, com a vida eclesial, nos grupos, nos movimentos, nas pastorais de nossas comunidades. Terceira e última coisa, porque já falei demais e vocês estão de pé. Ao término do Evangelho, quando o arcanjo diz a Maria que ela vai ser mãe do Filho do Altíssimo, daquele que será grande, será chamado de santo, que o reino não terá fim, do Messias Rei, Maria não se enche de orgulho. Pelo contrário, diante da grandeza do Filho, Maria não se ensoberbece. Muito diferente de Eva lá no Antigo Testamento, quando a serpente diz: e vós vos tornareis como deuses. O desejo de ser Deus. Maria não tem desejo de ser Deus. Por isso, quando alguém disser que nós veneramos Nossa Senhora como Deus, estão enganados. Maria nunca teve desejo de ser Deus.